Olá, hoje nós vamos para o capítulo 49 do livro do profeta Isaías. Para a gente se localizar, nós estamos lendo o segundo Isaías, a segunda parte do livro do profeta Isaías. A primeira parte vai do capítulo 1 ao 39, compreende o período de atividade do profeta, quando o profeta estava vivo e profetizava no tempo de Acás e de Ezequias. A segunda parte, o chamado segundo Isaías, compreende o período do exílio, todo o período em que o povo está no exílio e a chegada do grande libertador Ciro e a promessa de salvação que vem de Deus para esse povo. O segundo livro de Isaías, ou segundo Isaías, a segunda parte do livro de Isaías, vai do capítulo 40 ao capítulo 55. Este capítulo de hoje, o capítulo 49, fala às nações, a todas as nações e a Israel, chamando e clamando de novo para voltar a Jerusalém repovoada. Então você imagina o contexto. Ciro liberta o povo do jugo da Babilônia, o povo agora pode voltar para sua terra. Ciro, ele não só permite que o povo volte, mas praticamente financia a reconstrução do templo, permite que o povo possa voltar às suas origens e religião e cultura. Aliás, essa é uma característica de Ciro. Para com todos os povos, ele era muito tolerante, deixando o povo viver nas suas culturas e nas suas religiões. Ciro foi um grande estadista, um grande, né? Ciro, a gente... fora da Bíblia, se você olhar como na história, você vai perceber que realmente tudo que se diz de Ciro é muito interessante. Aliás, seria um grande modelo, né, para os governantes hoje, né, ter esse olhar para as culturas, para as religiões, como Ciro tinha. Mas vamos lá. Vamos lá então, porque este capítulo é interessante. Esse capítulo aqui é Deus falando para as nações, todas as nações, e para Israel, para que venham a Jerusalém repovoada, agora repovoada. Hoje nós vamos ver o tema, mais uma vez, do servo. É importante você lembrar. O servo, né? Servo, esse termo, esse tema do servo, ele é muito recorrente em Isaías e vai passar a ser mais recorrente agora, principalmente no terceiro Isaías, quando nós começamos a ver sobre o servo, né? O servo diante de Deus, que é Israel. Quem é o servo? Isso talvez já seja o momento da gente começar a perceber que na frente o livro do profeta Isaías vai identificar o servo com o Messias, aquele que há de vir para resgatar e para salvar. Tá bom? Vamos lá, gente? Dá um like no vídeo, compartilhe esse vídeo, faça o seguinte, chame as pessoas para fazer essa caminhada de leitura da palavra de Deus com a gente. Você está assistindo esse vídeo pela primeira vez? Então eu queria dar uma sugestão para você. Nós temos todos os livros anteriores a esse, desde Gênesis até agora, e você vai lá na playlist, tem no canal Playlist, vai lá nas playlists e escolhe o livro que você quer ler. A minha sugestão é que você sempre comece do começo, comece por Gênesis, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Eu vou dar um spoiler aqui. Hoje nós vamos ler um dos trechos mais lindos da Sagrada Escritura. Aliás, isso é eu que estou dizendo. Muito bonito. Daqui a pouco eu vou dizer qual. É lindo. Para mim é um dos trechos mais lindos da Sagrada Escritura. Vamos lá. Capítulo 49. Ilhas, ouvi-me. Povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde o meu nascimento, ainda no seio de minha mãe, ele pronunciou meu nome. Tornou minha boca semelhante a uma espada afiada, cobriu-me com a sombra de sua mão, fez de mim uma flecha penetrante, guardou-me na sua aljava. E disse-me: Tu és meu servo Israel, em quem me rejubilarei.
E eu dizia a mim mesmo: foi em vão que padeci, foi em vão que gastei minhas forças. Todavia, meu direito estava nas mãos do Senhor, e no meu Deus estava depositada a minha recompensa. E agora o Senhor fala, Ele que me formou desde meu nascimento, para ser seu servo, para trazer-lhe de volta Jacó, reunir-lhe Israel, porque o Senhor fez-me esta honra, e meu Deus tornou-se minha força. Disse-me: não basta que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os fugitivos de Israel. Vou fazer de ti a luz das nações para propagar minha salvação até os confins do mundo. Eis o que diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao objeto de desprezo dos homens e de horror das nações, ao escravo dos tiranos. Diante de ti, reis se levantarão e príncipes se prostrarão, por causa do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te elegeu. Eis o que diz o Senhor: no tempo da graça eu te atenderei, no dia da salvação eu te socorrerei. Eu te formei e designei para fazer aliança com os povos, para restaurar o país e distribuir as heranças devastadas, para dizer aos prisioneiros: saí, e aqueles que mergulharam nas trevas: vinde à luz. Ao longo de todo o trajeto terão o que comer, sobre todas as dunas encontrarão seu alimento. Não sentirão fome nem sede, o vento quente e o sol não os castigarão, porque aquele que tem piedade deles os guiará e os conduzirá às fontes. Eu lhes tornarei acessíveis todas as montanhas e caminhos atingirão as alturas. Ei-los que vêm de longe, ei-los do norte e do poente, e os outros da terra de Assuã. Cantai, ó céus, terra, exulta de alegria, montanhas, prorrompei em aclamações, porque o Senhor consolou seu povo, comoveu-se e teve piedade dos seus na aflição. Sião dizia: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravada na palma da minha mão. Tenho sempre sobre os olhos tuas muralhas. Acorrem aqueles que vão reconstruir-te, enquanto teus destruidores e devastadores fogem. Lança o olhar à volta e vê, reúnem-se todos e vêm a ti. Por minha vida, diz o Senhor, de gala te revestirás, como uma noiva te cingirás. Teus bairros em ruína e devastados, teu território saqueado, serão demasiado estreitos para os teus habitantes, após a partida daqueles que se aproveitavam de ti. Teus ouvidos ouvirão ainda de teus filhos que julgavas perdidos: o espaço é estreito demais para mim, dê-me espaço para que eu me instale. Então dirás a ti mesma: quem me gerou estes filhos? Não tinha filhos, era estéril, quem os criou? Eis que eu estava desamparada e só. De onde vieram eles? Eis o que diz o Senhor Deus: com a mão vou fazer sinal às nações e levantar meu estandarte para alertar os povos. Trarão teus filhos na dobra do seu manto e em seus ombros carregarão tuas filhas. Reis serão teus aios, prostrados diante de ti, a face contra a terra, lamberão a poeira de teus pés. Saberás então que eu sou o Senhor e que não serão confundidos os que contam comigo. Acaso se tirará a presa ao forte?
Ou o que for tomado por um robusto guerreiro lhe escapará das mãos? Eis o que diz o Senhor: sim, a presa do bravo lhe será retirada, a presa do robusto guerreiro lhe escapará. Sustentarei tua causa contra o teu adversário, libertarei eu mesmo teus filhos. Farei teus opressores comerem a sua própria carne, e eles se embriagarão com seu próprio sangue, como se fosse vinho. E toda criatura saberá que sou eu, o Senhor, teu Salvador, teu Redentor, o poderoso de Jacó. Que texto lindo esse capítulo 49. Vamos entender. Olha, o texto, ele traz para a gente, como eu disse, já o chamado segundo poema do servo. Atenção, gradativamente o livro do profeta Isaías vai introduzindo a noção do servo. Quem é o servo aqui? Volto a lembrar você que o servo vai ser identificado como o Messias, aquele que há de vir. O Messias, aquele que há de salvar. E nós vamos ver pela semelhança e pela também por aquilo que o livro nos mostra, a grande semelhança com Jesus, aquele que vai nos salvar. O servo, então, ao mesmo tempo que o servo apresenta-se como aquele que liberta Jerusalém das mãos do opressor e faz o povo voltar para Jerusalém e reconstruir a glória de Jerusalém, o servo também é apontado aqui como uma pré-figura do Cristo que veio. Então é muito bonito, muito bonito. O livro, ele começa justamente lembrando nesse segundo poema do servo, principalmente do versículo 1 ao versículo 6, nós temos aí o segundo poema do servo. Esse texto aqui vai insistir muito naquilo que nós vamos entender depois, o que é a hora, na hora da graça, no tempo da graça. No tempo da graça há de vir a salvação. O texto fala justamente do tempo da graça que o Senhor vai nos atender, no tempo da salvação que o Senhor vai nos socorrer. Ao mesmo tempo que este tempo da graça se faz aqui com a volta do povo para Jerusalém, com a libertação do povo do exílio, o texto aponta para a grande hora da graça, o grande tempo da graça. Quando acontece a redenção na cruz. Olha que é lindo, porque a expressão que Jesus usa para Maria chega para Jesus, lembra? Meu filho, vai lá fazer o milagre de transformar o vinho lá para o pessoal das bodas de Caná. Minha mãe, minha hora ainda não chegou. Que hora é essa? A hora da graça, o tempo da graça. Chegará um momento em que a hora da graça, o tempo da graça vai se cumprir. É o momento da cruz que acontece a redenção. Isaías já fala que no tempo da graça eu vou atender, no tempo da graça eu vou socorrer. Mas é interessante que o texto faz questão de dizer que a Jerusalém povoada, ela não é só para os judeus, não é só para os israelitas, mas para todo mundo. Então aqui a gente já começa a ter uma noção de que a salvação, ela é para todos, não é para um grupinho de israelitas. E é isso que o nosso Deus fará em Jesus, a salvação e a remissão para todos. Havia uma compreensão, bem no Antigo Testamento, de que a salvação acontecia para o povo de Deus. Agora, Jerusalém está sendo colocada, repovoada e reconstruída para todos. Todos. Tanto é que vai dizer que de todos os povos vem a Jerusalém, e Jerusalém vai ficar exprimida de tanta gente. As ruas ficarão estreitas
Por quê? Porque agora não é mais só para os israelitas, é para todos. E o texto vai chegar o momento em que vai dizer para a gente, como eu disse, uma das coisas mais lindas. Não, jamais, jamais pense que eu me esqueço de vocês. Né? Sião dizia, né? Jerusalém dizia, o Senhor me esqueceu, né? No tempo do exílio, né? No tempo do exílio, Sião, Jerusalém podia ter dito, mas Deus esqueceu de mim? Não! Pode uma mãe esquecer seu filho? Pode uma mulher esquecer aquele que amamenta? Mesmo se ela esquecesse, eu não esqueceria. Ai, que declaração de amor maravilhosa de Deus por nós. E assim, o texto termina justamente mostrando Jerusalém aberta para todos, onde todos encontrarão a salvação. Agora, isto já não aponta somente para a volta do exílio, mas é o livro do profeta Isaías apontando para a salvação que há de vir, quando todos serão recolhidos e reconduzidos para Jerusalém, né, celeste, a Jerusalém da gloriosa que Deus tem preparado para todos nós. Tem aqui alguns versículos, eu quero que você acompanhe comigo. Versículo 1 ao versículo 6, deixa eu explicar. Essa parte toda aqui, ó. Do versículo 1 ao versículo 6, nós temos aqui o chamado segundo poema do servo. A expressão servo vai repetir várias vezes, veja aqui, ó. E disse-me, tu és meu servo Israel. Eu dizia-me, foi em vão que eu padeci, né? E aí vem falando do servo aqui, ó. Olha aqui uma coisa importante aqui, ó. No versículo 6, não basta que sejas meu servo para restaurar a liberdade, vou fazer de ti a luz das nações. Olha que interessante. Isso aqui é Deus falando para o seu servo, que há de reconstruir Jerusalém. Verso aqui, vou fazer de ti a luz das nações, para propagar a minha salvação até os confins do mundo. Espera aí. Quando Jesus é apresentado no templo, Simeão pega Jesus e fala, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos estão vendo a luz das nações. Vou fazer de ti a luz das nações. Simeão fala, agora eu posso morrer em paz, porque meus olhos estão vendo a luz das nações, que veio para iluminar os povos. E veja só, em Atos capítulo 13, 47, deixa eu pegar aqui, Atos capítulo 13, 47. Atos 13, 47, peraí. 13, 47. Atos dos Apóstolos. Depois, 13, 47, aqui, 13, 47. Atos 13, 47. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te estabeleci para seres luz das nações e levar a salvação aos teus confins da terra. Olha aí. Jesus virá para todos, como luz das nações para todos. Muito bem, vamos ver o versículo 8 que eu tinha falado para você. Eis o que diz o Senhor, no tempo da graça eu te atenderei, no dia da salvação te socorrerei. Eu te formei e designei para aliança, para restaurar o país e distribuir as heranças devastadas. Eu te formei e designei para fazer as alianças com os povos, para restaurar o país e distribuir as heranças devastadas no dia da salvação. Mais uma vez, no dia da graça, no dia da salvação, no tempo da graça, no tempo da graça. Essa é a hora. Qual é a hora da graça, meu Deus? Ao mesmo tempo que fala que a hora da graça é o povo sendo liberto e voltando para Jerusalém, mas aqui o livro do profeta Isaías mostra a hora da graça como a grande hora da redenção que Jesus vai trazer. Expliquei para você antes, uma hora Jesus fala, mãe, minha hora não chegou. Existe o tempo da graça, a hora da graça. Aliás, o próprio Jesus vai ler no livro, lá no Isaías, não é no Isaías, ali
na sinagoga, ele vai dizer e vai repetir: no dia da graça do Senhor, no ano da graça do Senhor. Gente, é muito importante. E o segundo livro, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, 2, fala dessa hora da graça. Deixa eu pegar aqui. 2 Coríntios 6, 2. Se eu pegar, tem 2 Coríntios, aqui ó, vem cá comigo. 2 Coríntios 6, 2. Na qualidade colaboradora, exortando-vos a que não recebais a graça de Deus em vão. Pois ele diz: eu te ouvi no tempo favorável, te ajudei no dia da salvação. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Quando é a hora da graça? A hora da graça acontece em Jesus, ali na cruz, que ele nos traz a salvação. E o versículo 12 mostra para a gente que esta salvação não é para um grupinho reservado, somente os israelitas, que a salvação não é para um grupinho de 144 mil, eu não sei de onde o pessoal tira essas bobagens, não é, a salvação é para todos. Ei-los que vêm de longe, ei-los do norte e do poente e outros da terra de Assuã. Percebeu? Leia de novo aqui, ó. Ei-los que vêm de longe, ei-los do norte, do poente e da terra de Assuã. Sabe o que significa isso? Olha aqui, deixa eu mostrar para você. Muito bem, veja só. Ei-los que vêm do norte. Do norte. Ei-los que vêm de longe. Leste. Ei-los que vêm do poente. Oeste. Ei-los que vêm de Assuã. Sul. Norte, sul. Leste, oeste. Os 4 pontos cardeais significam o mundo todo. A salvação apresentada por Deus é para o mundo todo. Norte, sul, leste, oeste. Eu disse para você que nesse texto, nesse capítulo, existe um dos textos, um dos trechos mais lindos que tem na Sagrada Escritura. E é mesmo. É o momento em que Jerusalém reclama e diz assim: o Senhor abandonou-me? O Senhor me esqueceu? A mesma reclamação que nós às vezes fazemos quando passamos pelo momento difícil da nossa vida e a gente grita: mas o Senhor me esqueceu? O Senhor me abandonou? E Deus diz, assim como disse aqui: pode uma mãe esquecer seu filho? Pode uma mulher esquecer o filho que amamenta? Mas olha, se acaso isso acontecer, eu jamais esqueceria você, porque você está gravado na palma da minha mão. Olha que coisa linda. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto dos seus entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravada na palma de minhas mãos, tenho sempre sob os olhos tuas muralhas. Olha que coisa mais linda, olha que declaração de amor mais maravilhosa que Deus faz para mim, para você. Olha como Deus te ama, olha como Deus tem carinho e ternura por você. Ele diz: se a tua mãe, isso jamais aconteceria que uma mãe esquecesse seu filho, mas se chegar ao ponto, ao cúmulo de uma mãe esquecer teu filho, eu jamais esquecerei de você. Eu jamais esquecerei. Por quê? Porque você está gravado nas minhas mãos. Isso que é amor, meu filho. Isso que é amor. Aliás, tem uma música do padre Jonas Abib que fala, que tem esse texto. Escuta e depois procura aí na internet, procura essa música. Pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher a criança em seu ser, mesmo ainda que esquecesse, sim, ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei. Linda, procura depois. Aliás, procura depois, escuta a música, leia o texto e reza. Reza.
É lindíssima essa música. Padre Jonas Habib. Ele que fez, né, inspirado em Isaías 49, 15, e também ele que canta. Maravilhosa. Tá bom? E para terminar... aqui nesse texto tem uma outra música também. Esqueci de falar para vocês. Aqui, ó. Que nós cantamos na liturgia aqui, ó. No versículo 9, quando fala: para dizer aos prisioneiros, saí, e aqueles que mergulham nas trevas, vinde à luz, ao longo de todo o trajeto vão ter que comer, vinde às fontes. Já viu essa música? Dizei aos cativos, saí, aos que estão nas trevas, vinde à luz, caminhemos. É também baseado nisso. Está vendo como que a igreja, quando compõe as músicas, ela não é, ela compõe a partir da palavra de Deus, né? A partir da palavra de Deus. São músicas maravilhosas. E para terminar, para terminar. Termina com, queria só lembrar aqui você, o versículo 26. Aliás, a partir do versículo 14 até o versículo 26, é sempre falando, né, da Jerusalém povoada, da Jerusalém cheia de gente, da Jerusalém que não cabe mais ninguém, justamente fazendo uma alusão, não só mostrando a cidade física de Jerusalém, mas mostrando a Jerusalém que há de vir um dia, onde todos serão recolhidos na Jerusalém celeste. E para terminar, olha que interessante, versículo 26. E toda criatura saberá que sou eu, o Senhor, teu Salvador, teu Redentor, o poderoso de Jacó. Poderoso Jacó. O termo usado literalmente é o indomável. O indomável. Né? Esse título, o indomável, foi usado lá no Gênesis. O indomável aqui é traduzido na minha Bíblia como o poderoso de Jacó. O poderoso de Jacó. Não sei se a sua Bíblia está escrito indomável, mas algumas Bíblias vêm escrito literalmente o indomável. Mas é para mostrar que Deus é indomável, ou seja, ninguém doma Deus porque ninguém está acima dele, por isso ele é o poderoso de Jacó. Et crucem domini fugit partes adversa, vite teleo de tribuda radix David. Aleluia.